Depois do processo, eles também pareciam conter tecidos moles. Mas ela ainda precisava de provas. Para isso, usou um poderoso microscópio eletrônico. E então observou minúsculas estruturas 4.000 vezes ampliadas e com tantos detalhes que era improvável que fossem fósseis mineralizados. Aparentavam ser células microscópicas que formavam ossos de dinossauro. Isto é um osteócito. É uma célula formadora de ossos. Os osteócitos são muito peculiares porque possuem pequenas extensões chamadas filopódios. Podemos seguir os filopódios até o corpo da célula. Depois ela se divide e desvia. É muito interessante. O osso de Schweitzer parecia preservar tecido mole. Ele podia nos dizer mais sobre a biologia desses animais pré-históricos e até conter DNA. Nessa altura, eu acho que tudo é possível. E se for, será que isso poderia ser usado para recriar um dinossauro? É improvável. Só podemos recuperar fragmentos minúsculos de moléculas gigantes de DNA. Mesmo que tivéssemos algum meio de encontrar DNA em pequenos fragmentos e torcendo para que toda vez que encontrássemos esses fragmentos eles fossem inéditos, as chances de encontrar o suficiente para fazer um dinossauro é virtualmente impossível, eu acho. Portanto, o cenário de Jurassic Park jamais se materializará, pelo menos com a atual tecnologia. Mas Horner vê no horizonte um novo método que poderia criar um dinossauro em nossos dias. Jack Horner percebeu que jamais encontraremos DNA suficiente para fazer um dinossauro. Mas agora, ele acompanha novos e poderosos recursos. Avanços revolucionários na genética que criam uma nova possibilidade de fazer um dinossauro em carne e osso. Se quisermos ver um dinossauro em nossos dias, existe a possibilidade de pegar uma ave e trabalhar em sentido inverso. Basicamente, retroprojetando uma ave, usando o seu DNA ancestral e apertando os botões certos. Teoricamente, poderíamos transformar uma ave em dinossauro. Na década de 1990, os cientistas começaram a descobrir dinossauros na China, enterrados sob cinzas vulcânicas que conservaram detalhes incomuns, tais como garras retráteis, dentes e penas, exatamente como as aves. Mas era só o começo. O que caracteriza uma ave? Instantaneamente as pessoas dizem penas, mas alguns dinossauros também tinham penas. Portanto, não são sinais exclusivos das aves. Ossos ocos, mas os terópodes tinham ossos ocos. Ovos alongados. Os ovos dos dinossauros são alongados. Isto é, a lista de semelhanças é interminável. Na prática, as características que achamos serem exclusivas das aves vieram dos dinossauros. A maior parte dos paleontólogos agora acredita que as antigas aves descendiam dos raptores, uma categoria de terópode que inclui o velociraptor. Ei, vem cá. Vem cá. Mas para Horner e alguns de seus colegas, há uma maneira infalível de provar que as aves evoluíram dos dinossauros. Demonstrando que os cientistas podem retroceder o relógio evolutivo e retroprojetar um dinossauro a partir de uma ave. Parece absurdo, mas quando percebemos as muitas características que eles têm em comum, parece muito fácil. E os impressionantes avanços que podem tornar isso possível. Horner e alguns de seus colegas acreditam que o DNA de uma ave moderna contém memória genética e que a maioria dos genes característicos dos dinossauros ainda existe. Eles apenas estariam desativados ou ligeiramente modificados. O suporte científico dessa estranha afirmação vem de um recente avanço na solução de um dos maiores mistérios da ciência.
A forma como uma única célula torna-se um organismo complexo, como um dinossauro ou um ser humano. Como o nosso DNA é imenso, os biólogos sempre acreditaram que aproximadamente 100 mil genes modelariam o desenvolvimento do nosso corpo. Posteriormente, os cientistas decodificaram nosso genoma, a sequência completa do DNA humano. Sean Carroll é geneticista e investiga esse mistério. Havia estimativas de que os humanos deveriam ter 100 mil genes, enquanto os outros animais teriam 20 mil ou 30 mil, mais ou menos, mas isso simplesmente evaporou-se. Assim que o primeiro rascunho do genoma humano foi feito, ficou claro que nossos genomas são muito parecidos com os de outros animais. Uma humilhação. Surpreendentemente, apenas 5% do nosso DNA contém genes ativos. E os outros 95%? São chamados de DNA lixo. Trata-se de sequências repetitivas cuja função é desconhecida, com genes cheios de mutações que não nos prejudicam porque estão inativos. É como se fosse lixo no nosso quintal. Se os vizinhos não reclamam e ele não desvaloriza a nossa casa, ninguém joga fora. A seleção natural funciona mais ou menos assim. Apesar de nossa extraordinária complexidade, possuímos apenas cerca de 20 mil genes. Aproximadamente o mesmo número dos outros mamíferos, répteis, aves e dinossauros. E o mais surpreendente é que o número de genes que molda o corpo dos animais é bem menor. Os cientistas descobriram isso quando notaram que uma única mutação pode mudar dramaticamente o aspecto de um animal. Isso aqui é uma... Geneticista Sean Carroll. Essa mosca é mutante. Sofreu uma mutação dramática. Suas antenas foram substituídas por patas. No alto da cabeça, a mosca tem patas curtas e dobradas. Esta é outra mutante. Aqui uma mosca do deserto. Ela tem asas e patas. E esta é uma mutante, sem asas. Mutações como esta revelam que uma mosca possui apenas 8 genes controladores, chamados genes home ou box, que ordenam a identidade das principais partes do corpo. Quando um gene é ativado, ele diz a outros genes onde formar partes da cabeça, das patas, do abdômen e outras regiões. É uma pequena parte do cromossomo da mosca que contém todos os genes controladores. O que causou espanto ainda maior foi saber que nossos genes controladores são muito parecidos com os dos outros animais. Até onde nós sabemos, temos os mesmos mecanismos dos outros vertebrados. Dos peixes de aquário, dos dinossauros, dos elefantes, dos ratos. É tudo igual. Não é exagero afirmar que os biólogos ficaram abismados. No total, aproximadamente 1000 genes controlam o desenvolvimento do corpo de todos os vertebrados. Portanto, pequenas mudanças podem ter grandes efeitos. Depois do processo, eles também pareciam conter tecidos moles. Mas ela ainda precisava de provas. Para isso, usou um poderoso microscópio eletrônico. E então observou minúsculas estruturas 4.000 vezes ampliadas e com tantos detalhes que era improvável que fossem fósseis mineralizados. Aparentavam ser células microscópicas que formavam ossos de dinossauro. Isto é um osteócito. É uma célula formadora de ossos. Os osteócitos são muito peculiares porque possuem pequenas extensões chamadas filopódios. Podemos seguir os filopódios até o corpo da célula. Depois ela se divide e desvia. É muito interessante. O osso de Schweitzer parecia preservar tecido mole. Ele podia nos dizer mais sobre a biologia desses animais pré-históricos e até conter DNA. Nessa altura, eu acho que tudo é possível. E se for, será que isso poderia ser usado para recriar um dinossauro? É improvável. Só podemos recuperar fragmentos minúsculos de moléculas gigantes de DNA.
Mesmo que tivéssemos algum meio de encontrar DNA em pequenos fragmentos e torcendo para que toda vez que encontrássemos esses fragmentos eles fossem inéditos, as chances de encontrar o suficiente para fazer um dinossauro é virtualmente impossível, eu acho. Portanto, o cenário de Jurassic Park jamais se materializará, pelo menos com a atual tecnologia. Mas Horner vê no horizonte um novo método que poderia criar um dinossauro em nossos dias. Jack Horner percebeu que jamais encontraremos DNA suficiente para fazer um dinossauro. Mas agora, ele acompanha novos e poderosos recursos. Avanços revolucionários na genética que criam uma nova possibilidade de fazer um dinossauro em carne e osso. Se quisermos ver um dinossauro em nossos dias, existe a possibilidade de pegar uma ave e trabalhar em